Você já se sentiu rejeitado, abandonado, talvez até desacreditado por todos? José passou pela mesma coisa. Ele foi preso, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi acusado injustamente, mas Deus, além de enxergar as lágrimas dele durante todo esse processo, Deus também o levantou e o exaltou como governador do Egito e acabou virando um governador praticamente para o mundo inteiro da época. E hoje eu estou passando aqui para te lembrar que da mesma forma que Deus agiu com José, ele também quer agir na tua e na minha vida. E quando Deus decide te exaltar, nada pode te parar. Amém? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, onde todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto ao teu coração. E hoje nós vamos dar sequência à nossa série Recompensas Sobrenaturais do Pós-Guerra, onde estamos caminhando para entender como que Deus nos exalta, nos levanta, nos honra, como que Deus age conosco depois que a gente passou por algumas batalhas na nossa vida, principalmente em algumas áreas específicas. E hoje, para a gente dar sequência à nossa série, a gente vai caminhar um pouco sobre a história desse homem, José, que foi um homem que foi muito injustiçado boa parte da vida dele, mas que depois ele foi exaltado por Deus. Então, bora para a palavra de Deus, abra sua Bíblia, se você puder, em Gênesis capítulo 41, versículo 41 também. Vamos lá. Ó, a Bíblia diz o seguinte: E Faraó disse a José: Vê, coloquei-te sobre toda a terra do Egito. E Faraó tomou o seu anel da sua mão e o colocou sobre a mão de José, e o vestiu com vestes de linho fino, e colocou um colar de ouro em volta do seu pescoço, e o fez subir na segunda carruagem que ele tinha, e clamavam adiante dele: Ajoelhai, e ele o fez governador sobre toda a terra do Egito. E Faraó disse a José: Eu sou o Faraó, e sem ti nenhum homem levantará sua mão ou pé em toda a terra do Egito. Até aqui tá bom. Hoje, como eu falei, nós vamos caminhar um pouco sobre a história de José. Não sei se você conhece todos os detalhes da história de José, mas para dar um breve resumo até a gente chegar nesse texto que a gente está lendo, José, antes de mais nada, ele teve um sonho na época da adolescência dele. E nesse sonho, ele via que ele era um feixe de trigo e tinham outros feixes de trigo abaixo dele. Então ele via ele numa posição de governo. Então Deus mostrou para ele, através de sonhos, que ele teria um cargo de governo na vida dele. Mas pouco depois disso, ele acabou sendo escravizado e vendido pelos próprios irmãos. Então os irmãos que tinham alguns atritos ali com ele, venderam ele como escravo. Depois disso ele foi parar no Egito, chegou no Egito, virou escravo de um homem muito poderoso na época chamado Potifar. E Potifar era um dos governadores ali, era um dos homens importantes, né, daquela época. E ele acabou sendo injustiçado quando a esposa do Potifar quis assediar ele e acusou ele de assédio. Então ele foi preso por causa disso mesmo, sendo apenas uma vítima de toda a história, e ficou muitos anos preso. E durante todo esse tempo dele preso, ele chorou. A Bíblia diz que em alguns momentos ele ficou em dúvida, ele se questionou, mas ele sempre manteve o coração dele reto e puro. Ele chorou, mas ele continuou orando e mantendo a sua integridade e o seu relacionamento com Deus. Então, no meio disso tudo, ele vive uma experiência onde dois homens que estavam presos com ele têm sonhos. E ele revela o sonho, com a ajuda de Deus, ele revela os sonhos desses dois homens. E aqueles sonhos se cumprem. E aí, poucos anos depois, um desses homens está lá servindo ao faraó, e o faraó tem um sonho que ele fica meio sem entender o porquê. E aquele homem fala: pô, quando eu estava na prisão, eu conheci um homem chamado José, ele é um homem hebreu, que eu acho que ele pode te ajudar a interpretar o teu sonho. O faraó chama o José vai lá, interpreta o sonho dele, e aí ele é levantado como governador do Egito. Eu dei uma breve resumida na história, sem entrar nos detalhes, porque o mais importante aqui não é a gente entender os detalhes antes, mas os detalhes a partir daqui. Porque a partir daqui, José é levantado como governador do Egito. E aqui eu quero destacar algumas curiosidades. Eu não sei se você sabe, mas nessa época simplesmente não existia esse cargo. Ninguém era governador antes de José. Não existia um cargo de governador, só existia o faraó e abaixo tinham as pessoas que respondiam direto para faraó. Mas não existia uma posição de um governador, por exemplo. E José é levantado para esse cargo que nem existia. Então olha como é que Deus age na nossa vida quando Ele quer nos exaltar. Porque José aqui tinha acabado de passar por várias batalhas e ele tinha sofrido muito nessas batalhas. Ele ficou mais de 7 anos preso. Se a gente for contar desde o momento que ele foi escravizado, foram mais de 13 anos até José realmente ser levantado. E muitas vezes nós vivemos batalhas que levam meses, semanas, às vezes 1 ou 2 anos. E a gente acredita que já passou o tempo que Deus tem que nos levantar. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui é que quem determina o tempo é Deus. José passou 13 anos. A prova de outros heróis da fé foram em tempos parecidos.
muitas vezes a gente precisa passar mais de uma década de provações e de batalhas para que Deus prove o nosso coração, para que Ele realmente nos levante e para que Ele entenda, para que Ele tenha certeza que o nosso coração está pronto para viver o melhor que Ele já planejou para a nossa vida. Amém? Agora, além da questão do tempo, também é importante entender que Deus criou um cargo que nem existia. Então, muitas vezes, imagina o seguinte, se aquele cargo não existia, fazia sentido José orar e pedir, por exemplo, para Deus, Deus, me dá um cargo de governador. Se aquele cargo nem existia, como é que José ia pedir aquele cargo para Deus? Tipo, Deus, me bota num cargo aí como o maior do reino do Egito. Não existia esse cargo, pô, era o faraó, não tinha como. Então, assim, os planos de José, dentro dos planos de Deus, eram muito pequenos. E é exatamente o que a Bíblia nos mostra, por exemplo, em Isaías 55, quando a Bíblia diz que os planos dos homens não chegam aos pés dos planos de Deus. Por quê? Porque Deus sabe até a quantidade de fio do nosso cabelo. Para que ele sabe isso? Sei lá, mas ele sabe todos os detalhes da nossa história, porque ele escreveu a nossa história. Então, como Deus sabe de tudo, ele sabe qual é o plano perfeito para mim e para a tua vida. Então, ele já escreveu esse plano antes da gente nascer. Salmos 139 nos ensina isso. Então, se eu já sei que Deus tem um plano, e se a única coisa que eu preciso fazer é estar pronto para isso, o que eu preciso me posicionar? Em orar para que Deus me prepare para esse momento. Seja agora, seja daqui a 7, 10 ou 13 anos, por exemplo. Então, quando eu entendo esse princípio dos planos perfeitos de Deus, eu oro para que o plano de Deus se cumpra, não apenas para que as minhas vontades se cumpram. Porque Salmos 37,5 nos ensina que sim, Deus realiza os desejos do nosso coração se nós nos deleitarmos nele. Ou seja, se a gente estiver contente, se a gente for grato por tudo que a gente já viveu e vive hoje em Deus. Então, se nós formos gratos e tivermos contentamento e entregarmos os nossos desejos do coração nas mãos de Deus, se estiver alinhado com o propósito dele, ele vai cumprir os nossos desejos. Como um pai, ele quer cumprir os nossos sonhos, os nossos desejos. Porém, na prática, Deus tem planos que normalmente são muito maiores do que os nossos, que nem passa pela nossa cabeça, porque na nossa limitação a gente não consegue pedir. Então, muitas vezes, quando você desenha ali teu quadro de metas, teus sonhos, cara, teus sonhos profissionais, teus sonhos na família, teus sonhos, né, da tua esposa, do teu marido perfeito, quando você desenha quais são os teus sonhos para a tua vida como um todo, você está limitado à tua visão, ao que você enxerga de mundo. Mas Deus já viu lá na frente. Porque o tempo dele é muito diferente do nosso. Ele está num tempo do Kairos, onde ele vive como se fosse uma linha reta e ele já escreveu um plano perfeito para mim e para você. Então, quando nós entendemos isso, entendemos que o tempo quem decide é Deus. Segundo, o local que Deus pode nos exaltar normalmente é muito maior do que o que a gente imagina. Porque José não tinha como nem orar por um cargo que nem existia. Então, muitas vezes, Deus nos levanta e nos coloca em posições, cargos ou em situações que são mas tão maiores do que o que a gente um dia imaginou, que a gente hoje não consegue nem orar por isso. Por isso que é muito mais relevante nós orarmos para que a vontade de Deus se cumpra do que a nossa vontade apenas se realize, porque os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Amém? Então, quando Deus decide nos exaltar, nada para os planos dele na nossa vida. Porque existem, obviamente, coisas contrárias do mundo, até mesmo do diabo, que podem se levantar contra nós. Mas tudo podemos naquele que nos fortalece. Mas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, quando nós entendemos esses princípios, nós realmente conseguimos viver, sabendo que batalhas vão surgir, que nós vamos vencer essas batalhas em nome de Jesus, porque essa guerra já foi vencida por Cristo lá na cruz do Calvário, mas que, sobretudo, depois dessas batalhas, nós também seremos exaltados, também na terra. Claro, focando o nosso foco, como a gente falou no último vídeo, muito mais na recompensa maior, que é a vida eterna, mas também usufruindo de recompensas naturais que Deus vai nos dar. Amém? Espero que a história de José te incentive, te abra a visão. Particularmente para mim, a história desse homem, a história de José, foi, para mim, talvez acho que uma das melhores histórias da Bíblia a nível de superação, de obstáculos, de vencer barreiras. Tem muitas outras também legais, mas a de José, não sei, a de José mexe muito comigo. Não sei o que você acha dessa história, mas antes da gente finalizar, logicamente, vamos orar para que Deus restaure o nosso entendimento em relação a isso. E depois a gente vai continuar caminhando também sobre outras histórias, outros temas importantíssimos sobre essa série. Fecha os olhos se você puder. Senhor, muito obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua graça, Pai, pela Tua misericórdia que se manifesta na nossa vida dia após dia, mesmo não sendo merecedores, Pai.
nós recebemos e usufruímos da tua graça. Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, Pai, para que nós possamos, Senhor, orar muito mais pelos teus planos do que pelos nossos apenas. E, sobretudo, para que nós possamos viver, Pai, as recompensas sobrenaturais que o Senhor tem sobre nós. Nós queremos viver o sobrenatural contigo, Pai. Estamos dispostos a pagar o preço que for para viver o que o Senhor tem para nós, porque nós sabemos que o teu plano é perfeito e que a felicidade, a paz, o amor só vai estar nas nossas vidas, Pai, se nós estivermos no centro da tua vontade. Por isso, meu Deus, frustra todos os planos que não são para nós, Pai. Se nós apresentamos planos a Ti que não fazem sentido, que não estão alinhados aos Teus planos para a nossa vida, Senhor, frustra nossos planos, mas nos mostra a grandiosidade dos Teus planos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amados. Até semana que vem.